Você está sofrendo com a crise, dizendo que a concorrência está desleal, a concorrência está prostituindo o mercado, uma perspectiva muito negativa sobre o futuro? Pois é, até pouco tempo atrás eu também estava sofrendo com isso, eu também estava sofrendo com essas ideias. E é sobre isso que esse vídeo se trata. Como que eu fiz para sair dessa situação, me colocar numa situação muito mais promissora? E sabe o que é mais curioso? Foram apenas 3 perguntas. Eu tive que responder 3 grandes perguntas, perguntas muito poderosas. Das 3 perguntas, a terceira é que eu, sinceramente, é a que eu mais gosto, é a que mais fez diferença para mim. Mas as 2 primeiras dão base para ela, por isso que a gente precisa das 3. Sem as 3 não tem jeito, é um conjunto de fatores. Mas para que a gente consiga entender essas 3 perguntas, é importante a gente definir uma base de raciocínio aqui, tá? São alguns conceitos importantes, porque sem eles não tem como entender as perguntas. E o primeiro conceito de base é a diferença entre valor e preço. Para muitas pessoas pode isso parecer básico. Ah, Ed, mas é muito básico. Mas na verdade não é tanto assim. Porque quando as pessoas perguntam, por exemplo, na minha experiência, quando eu pergunto para as pessoas isso, elas começam a se embananar. Elas têm uma ideia razoavelmente parecida com aquilo que a gente vai definir aqui. Mas não é exatamente isso, tá? Então vamos lá. O que é valor, o que é preço? Valor é tudo aquilo que você vai entregar. Então valor é o que eu entrego para a pessoa. E preço é o que eu cobro para entregar isso que eu estou entregando para a pessoa. Então vamos lá, simplificando. Valor é o que eu entrego, preço é o que eu cobro. Na PNL a gente estuda valores, mas a gente estuda com muito mais profundidade, tipo motivação, estrutura de valores, hierarquização de valores. Não é sobre isso que a gente vai falar, nós vamos falar sobre uma perspectiva muito mais simples para entender de valores. Vamos lá, o segundo conceito importante é o seguinte, uma coisa é você entender o que é valor, outra coisa é você entender o que é preço. Outro conceito importante é entender que as pessoas elas têm uma percepção do seu valor. Uma coisa é você acreditar que tem um valor, outra coisa é a percepção que a outra pessoa terá sobre o seu valor. E também a percepção de preço, porque uma coisa é você ter um valor que você acredita e você acreditar que esse preço é justo. Outra coisa é ela perceber esse valor e como que ela percebe esse preço. São 2 coisas diferentes. Então uma coisa é o valor e o preço, a outra é percepção de valor e a percepção de preço que as pessoas vão ter. Sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, seja uma ideia que você vai ter que de repente vender numa reunião. Olha só, nós estamos quase chegando nas perguntas, então já estamos entendendo a base de raciocínio, tá? O último raciocínio que a gente vai precisar ter antes de chegar nas perguntas é o seguinte, quando o Brasil está em crise, o mundo está em crise, o que a gente está querendo dizer com crise? Né, para entender as perguntas. O que a gente está querendo dizer é que o dinheiro ele ficou mais escasso, seja para o seu mercado, seja para o seu produto, seja para a sua ideia, seja para o seu serviço, ou seja, o dinheiro ficou menor e agora tem mais pessoas jogando aqui o jogo, disputando essa fatia de dinheiro. Então, quando a gente está em crise, o que a gente está querendo dizer? Que agora eu tenho menos dinheiro para distribuir entre as pessoas que estão disputando esse mercado. Então, eu acredito que você já começou a se ligar que a gente vai ter que mexer nos valores. Você não precisa mexer no preço, você não precisa diminuir o preço para ser mais atrativo. Se você quiser fazer isso, tudo bem, faz parte. Se você tem uma margem de lucro para comprometer a tua lucratividade, mas com isso colocar o seu negócio em risco, tá, tudo bem. Mas normalmente o que a gente vai ver? A gente vai mexer nos valores. A gente vai mexer no valor da sua empresa e no valor percebido que as pessoas terão sobre isso que você acredita que vai ter valor. Então, chegamos, enfim, às 3 perguntas. E quais são essas perguntas? Que você vai ter que escrever essas perguntas, coloca na sua geladeira, coloca na sua mesa onde você trabalha, coloca em tudo quanto é lugar. Porque essas 3 perguntas, elas são poderosas demais. Parecem simples, mas são muito poderosas. Então vamos lá. A primeira pergunta, o que eu faço que todo o meu mercado faz e que eu também tenho que fazer? Ou seja, isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Segunda pergunta, o que eu faço que poucos fazem no meu mercado e que eu também tenho que fazer? E o que eu faço que ninguém no meu mercado faz e que eu também tenho que fazer? Ou seja, se a gente pegar essas 3 perguntas e ter clareza sobre as respostas, eu tenho certeza que você vai causar uma diferenciação de mercado. Porque diferenciação, o que é? Sou eu fazer algo que é diferente do que todo mundo faz. Só que se eu não tenho clareza nem o que todo mundo faz, então por que essas 3 perguntas elas são tão poderosas? Porque isso me mostra como que o mercado atua para disputar esse dinheiro que está aí na sociedade.
O que que é o mínimo produto viável, o que que poucos fazem e o que que ninguém faz. Então vou dar um exemplo aqui para você. Tá? Eu faço formações de programação neurolinguística. O que que eu faço que todo mundo faz e que eu também tenho que fazer? Ou seja, eu pesquiso no mercado, levanto no mercado, o que que todo mundo faz? Todo mundo tem uma formação que é chamada de formação clássica da PNL. Ou seja, todos os conteúdos que o mundo inteiro tem numa formação, você também vai ter na minha. Ou seja, eu não deixo nada escapar. Então o que todo mundo oferece, eu também ofereço. Mas isso não vai me diferenciar no mercado. Eu vou começar a me diferenciar com a segunda pergunta. O que que eu faço que poucos fazem? Então vamos lá, o que que eu faço que poucos fazem que eu também tenho que fazer? Eu criei uma estrutura de exercícios, então por exemplo, eu tenho um conteúdo, por exemplo, rapport. Todo mundo faz o quê? Alguns exercícios de rapport. Isso todo mundo faz. O que que eu fiz? Eu dividi em categorias de atividade, de baixa intensidade, moderada intensidade, de alta intensidade. Ou seja, para muitos dos conteúdos que eu trabalho, eu tenho várias práticas em intensidades diferentes. Eu não só faço, como também faço em intensidades diferentes. Isso eu sei que poucos fazem. Pode ser até estrutura. Então, por exemplo, o meu coffee break é de altíssimo padrão. Cada coffee que é feito tem coisas maravilhosas para você comer. Então não é, pega aqui um clube social, um cafezinho. Não, tem um puta coffee break. Isso eu sei que poucos fazem. E agora vamos para a terceira, que aí eu digo que isso foi o que me fez, por exemplo, esse ano, o mundo está em crise, eu abri a maior turma da nossa empresa de todos os tempos, no meio de uma crise. Como isso? Então o que que eu faço que ninguém faz? Porque eu sei que ninguém faz. Por exemplo, tudo que eu ensino é altamente aplicável. Eu, junto com os profissionais que me acompanham, com os meus monitores, a nossa meta é o quê? Tudo que a pessoa aprender sábado e domingo, 8 horas da manhã, ela tem que ter condições de usar. Então não tem nenhum tipo de conteúdo que ela não consiga usar. Isso eu sei que ninguém faz. Porque isso foi uma coisa que eu sofri com a dificuldade em aplicar aquilo no meu dia a dia e eu coloco em vários contextos diferentes as pessoas, tanto os exemplos que eu dou, como que eu explico os conteúdos, as atividades que eu dou. Todas elas são para contextos diferentes e isso cria aplicabilidade. Quer ver uma outra coisa que também eu sei que ninguém faz? Todos os conteúdos da apostila, todos os conteúdos que a gente ministra, todos eles têm evidências científicas de que aquilo ali é comprovado cientificamente que funciona. Qual foi o trabalho que eu tive? Inclusive minha esposa fez o mestrado dela comprovando algumas técnicas da PNL numa situação de negociação, por exemplo. Quer ver? Uma outra coisa legal que eu fiz? Eu fiz uma formação da teoria integral do Ken Wilber, que é um grande filósofo lá americano. Eu fui atrás dessa formação para colocar abordagens integrais e sistêmicas dentro da minha formação. Ou seja, eu estou indo além. Além de tudo aquilo que todo mundo faz, eu dou mais isso. Quando eu tenho clareza sobre os meus valores, agora o que a gente precisa? Preciso mostrar para o mundo e aí com a percepção do valor que as pessoas vão tendo, comparando a minha formação com outras formações, isso vai, que é aquele jargão clássico, né? Agregou valor. Tá vendo? Quando você agrega valor, você começa a fazer mais por aquele mercado, ou seja, lembra que eu falei? Existem várias pessoas disputando esse mercado, porque tem pouco dinheiro, os players, ou seja, os jogadores que estão ali disputando esse dinheiro, continuam os mesmos. Então, se eu não tenho como colocar mais dinheiro lá dentro, eu tenho que agregar mais valor aos meus produtos e aos meus serviços. E como que eu faço isso? Eu tendo clareza sobre o que são os meus valores. E como que eu tenho clareza? Respondendo essas 3 perguntas. O que eu faço que todo mundo faz e que eu também tenho que fazer? O que eu faço que poucos fazem e que eu também tenho que fazer? E o que eu faço que ninguém faz e que eu também tenho que fazer? E aí eu crio a diferenciação. Ou seja, eu entrego mais, talvez até cobrando mais. Mas só que a percepção de valor é maior. Consequentemente, baixa a percepção de preço e as pessoas às vezes pagam muito mais pela minha formação, mas a percepção que ela tem do investimento dela é que foi muito barato. Por quê? Porque ela recebeu muito, mas muito mais do que ela imaginava e muito mais comparado à concorrência. Ed, legal, gostei desse negócio, gostei das perguntas, vou colocar aqui, vou escrever. Como que eu faço para descobrir esse tipo de coisa? Turma, eu vou dar 2 recomendações para você. Tá? 2 recomendações para você. Uma, se você tem uma equipe, sente junto com a tua equipe e coloque todo mundo para pensar sobre ela. Porque isso vai criar sistemicamente dentro do teu sistema uma visão sobre
O que é que a gente faz? Por que a gente é diferente dos outros? Por que a gente merece o dinheiro que está em crise, que tem pouco dinheiro circulando? Por que nós merecemos isso? Coloque isso dentro de uma reunião, bole uma reunião com toda a tua equipe e coloque essas perguntas. Você pode ter certeza, vão vir muitas coisas muito interessantes disso, dessa prática que você vai fazer. O segundo exercício que eu gostaria de deixar aqui para você é o seguinte: se possível, quando você tem um relacionamento bom com seus clientes, pergunte para eles qual que é a percepção de valor que eles têm. Por exemplo, você faz essa pergunta para eles: o que você percebeu em mim que você já esperava? Então, ou seja, quando ele responde isso, ele está te respondendo: pô, eu contratei você para resolver um problema no meu computador, você foi lá e resolveu, pronto. Tá, mas isso todo mundo faz. Aí você faz a segunda pergunta: o que eu entreguei a mais para você que você até acredita que tem em outros, mas não seria tão comum assim? O que você percebeu? O que eu tive de algo a mais para você? O que eu te entreguei algo a mais? Porque aí você vai entender a percepção daquilo que poucos fazem. E a terceira pergunta, você faz a seguinte pergunta para ele. Pega teus clientes, claro, organiza isso, né? Coloca por escrito e aí você vai fazer essa pergunta para ele. Se você tivesse que definir com uma palavra ou uma frase, uma coisa que você nunca esperou de alguém que fosse consertar um computador, o que você acha que é o meu grande diferencial comparado a todos que você conhece? Tá vendo? Aí os teus clientes começam a te dar percepção de valor que eles têm sobre você. Então uma coisa é você sentar com a tua equipe, outra coisa é você verificar se esses valores estão sendo percebidos pelos seus clientes. Então eu espero que você tenha curtido as 3 perguntas, eu espero que ela te dê clareza sobre como que você vai ser mais competitivo no momento de crise. E se você conhece 2, 3 amigos seus que também têm a mesma reclamação, estão reclamando do mercado, estão reclamando da crise, reclamando de pandemia, reclamando de um monte de coisa, compartilhe com eles, porque se esse vídeo aqui te ajudou, sensibilize mais pessoas. Compartilhe com esses 2, 3 amigos que com certeza você estará ajudando muito, não só você, como também ajudando a sociedade. Então nós nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.